sou a professora Alessandra Grangeiro e nós estamos aqui para começarmos, o nosso curso Discipulador, sua base, seu crescimento, não é? Esta é a nossa primeira aula, mas nós já vimos na apresentação do curso que neste primeiro capítulo nós vamos trabalhar acerca do nosso chamado, das exigências que nós temos e das responsabilidades que nós também temos. E eu gostaria de começar com aquele texto conhecido do jovem rico, Um moço se aproximou de Jesus e disse: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para vocês do desejo que esse jovem tem pela vida eterna. E não posso deixar de relembrá-lo que a vida eterna é o fim da nossa fé, O fato de nós servirmos ao Senhor Jesus Cristo significa que nós temos um anseio de fazer parte da vida eterna, de fazer parte do reino de glória dele, que será estabelecido, Então esse jovem tinha esse desejo. E ele foi perguntar para Jesus o que ele precisava fazer para ter essa vida eterna. E Jesus falou para ele: olha, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E o rapaz disse: quais? Jesus disse: olha, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o jovem disse: ótimo, eu faço já tudo isso. Mas aí ele diz ainda: que me falta ainda? E aí Jesus diz: olha, se queres então ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Quando o moço ouviu isso, Jesus fez essa exigência, falou: olha, você precisa de cumprir os mandamentos para ter a vida eterna. Mas se você está perguntando ainda o que te falta, se você quer ser perfeito, vende tudo, dá aos pobres e vem e me segue. E o jovem se entristeceu com essa palavra e não quis servir Jesus, E Jesus tinha falado para ele que se ele abrisse mão desse tesouro dele, ele receberia um tesouro no céu. Olha, essa parábola me chama muita atenção, porque esse moço, ele abriu mão de um tesouro no céu porque não quis abrir mão do tesouro que ele tinha na terra. E aí, por isso aqui Jesus disse que é difícil um rico entrar no reino do céu, mas ele disse que o que é impossível para os homens não é impossível para Deus, porque para Deus tudo é possível, E aí, depois que ele disse isso, Pedro falou: mas e nós que temos deixado tudo e te servido? E Jesus disse então que em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Nós aprendemos algumas coisas muito profundas aqui, nesses textos. Primeiro, que nós vemos que Jesus faz algumas exigências e algumas pessoas se recusam a fazer essas exigências, O moço não quis o tesouro do céu, preferiu o tesouro dele aqui na terra. Jesus diz que aí
uma primeira exigência que Jesus faz de nós é a renúncia, né? É a renúncia. E ele diz, se alguém quiser vir após mim, renuncie, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim vai achá-la, não é? Então, o que Jesus vai pedir de nós? Na verdade, cada um de nós tem uma história com o Senhor. Então, para cada um de nós, ele terá alguma ou algumas exigências. E cabe a nós dar a Jesus essas exigências. Porque o nosso chamado exige isso, não é? Renunciar a si mesmo significa desconsiderar os nossos interesses e prazeres pessoais, né? Os nossos interesses pessoais. Significa, quando nós renunciamos a nós mesmos, que os interesses do reino de Deus estão acima dos nossos interesses. Nós precisamos entender que Jesus deixou o trono de glória dele. Sendo eterno, ele deixou toda aquela glória e veio, nasceu no mundo, numa família sem posses. E mais do que isso, ele se entregou por nós até a morte. Ele não pede de nós nada além do que ele mesmo fez de uma forma muito mais intensa. Ele renunciou muito mais do que nós. Então, o que nós teríamos que renunciar que poderia comparar aquilo que Jesus renunciou? Então, ele renunciou por amor a nós. E ele espera, então, que aqueles que são chamados por ele renunciem também os seus interesses por amor a esse reino de Deus. Ele nos amou, mas ele efetivamente renunciou porque os interesses do reino do Pai estavam acima dos interesses dele. E assim, nós que somos chamados devemos proceder, não é? Tem uma citação muito interessante de um autor que chama Kate Phillips. Ele diz assim, olha, Jesus nunca implorou que alguém o seguisse. Ele era embaraçosamente direto. Ele confrontou a mulher no poço com seu adultério, Nicodemos com seu orgulho intelectual, os fariseus com sua justiça própria. Ninguém pode interpretar arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, como uma súplica. Jesus ordenou a cada pessoa que renunciasse a seus interesses, abandonasse os pecados e obedecesse completamente a ele. Quando o jovem rico se recusou a vender tudo o que possuía para segui-lo, Jesus não foi correndo atrás dele para fazer um acordo. Não foi. Ele nunca minimizou seu padrão. Jesus declarava apenas: quem me serve precisa seguir-me. Meus irmãos, nós precisamos entender a dimensão da glória do reino de Deus que será estabelecido. Nós precisamos entender que a honra é nossa por fazer parte desse reino. Nós precisamos entender que a honra é nossa de podermos renunciar o que temos, que muitas vezes é nada, por amor a esse reino, por fazer parte dele. A honra, o privilégio é nosso de termos sido chamados. Não é? Então nós vamos entender que se eu quero obedecer ao ID de Jesus, eu preciso assumir essas exigências que Jesus me faz. E quando eu vou discipular alguém, eu preciso levá-lo a compreender que se você quer ser um discípulo de Jesus, assim como ele, você também precisa de fazer renúncias. E profundas, muitas vezes. Negar-se a si mesmo significa completa submissão ao senhorio de Cristo. Daí que eu não tenho espaço para o meu ego, os meus desejos pessoais.
E a Bíblia diz para nós não nos conformarmos com este mundo, mas transformar a nossa mente pela renovação do nosso entendimento. Quando nós transformamos a nossa mente, nós não vivenciamos mais conflitos profundos entre a carne e o espírito. Mas porque a nossa mente já foi transformada, nós queremos automaticamente conhecer a vontade do Senhor, que é boa, que é agradável, que é perfeita, e é essa vontade que nós queremos para nossas vidas e não mais a nossa vontade. Esse processo inicial da renúncia muitas vezes não é fácil e gera dilema, principalmente nos novos convertidos. E nós, discipuladores, estaremos ali para ajudar esses novos convertidos a enfrentarem esses dilemas até eles terem a força pelo conhecimento da palavra do Senhor, pelo entendimento da glória que é a vida eterna. Eles terão a coragem de efetivamente negarem a si mesmos, renunciar a seus próprios interesses e assumir para sempre os interesses do reino de Deus. Daí que esse processo da renúncia trava dentro da pessoa uma guerra interior, né? Essa batalha interior que aí gera inquietações profundas, mas com o entendimento da palavra e a disposição de servir a Jesus, esses conflitos cessam, porque nós sabemos o que queremos. O que nós queremos herdar a vida eterna com Cristo, queremos corresponder ao chamado de Jesus, então assumimos e aceitamos todas as exigências que Ele faz e assumimos as nossas responsabilidades. Adeus dilema, adeus conflito, porque eu sei o que eu quero e o que eu quero é agradar a Deus. E o que eu quero é fazer a vontade de Deus na minha vida. O que eu quero é ser testemunha de Jesus, é ser discípulo de Jesus, é ser uma administradora das coisas do reino do meu Senhor. Todos os dilemas, zero, acabaram, não é? E algumas renúncias são muito profundas. Pensem na renúncia de Abraão. Mas tem coisas tão profundas, veja bem. A Abraão, Deus pediu filho. Será que Jesus já pediu para você uma renúncia tão grande? Abraão foi levar o filho e só Deus sabe como ele estava naquele caminho rumo ao sacrifício. Quando ele realmente iria sacrificar o filho, um anjo falou para ele que ele não precisava fazer aquilo, porque Deus levou-o ao limite máximo da provação para ele dizer: Senhor, eu te obedeço e renuncio a qualquer coisa que o Senhor me peça, mesmo que seja o meu único filho, o filho que o Senhor próprio me prometeu. Veja bem, eu queria que você entendesse, aquele jovem rico, se ele preparasse para vender tudo de verdade que ele tinha, Jesus poderia fazer o mesmo que Deus fez com Abraão. Quando visse que ele tivesse a disposição mesmo, daria de volta para ele aquilo que ele renunciou. Então, na verdade, essa renúncia foi um processo interno, profundo que aconteceu no interior de Abraão, e aquilo que ele renunciou, Deus deu para ele. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender que às vezes Deus pede coisas de nós que Ele só quer ver o nosso amor profundo por Ele, e depois Ele vai dar para nós exatamente o que Ele pediu para nós renunciarmos? Só que muitos de nós não têm a fé de Abraão, mas muitos de nós fazemos como o jovem rico, ficamos entristecidos e abrimos mão da nossa chamada. E aí ficamos frustrados e as coisas nunca dão muito certo na nossa vida e nós nunca encontramos a plenitude
de vida nesta terra, porque se não formos articulados aos planos de Deus eternos, a nossa vida aqui não tem sentido, porque por mais que nós construamos impérios, eles terão fim, não é? Então, que nós possamos entender esse processo profundo dessa exigência da renúncia e entender que aquilo que nós renunciamos, Deus nos dá coisas muito melhores. Uma outra exigência é a obediência. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. O discípulo de Jesus, ele quer que a vontade de Deus seja feita no céu e na terra. Ele abre mão da sua vontade, não faz mais sentido para ele a sua vontade. E o discípulo de Jesus precisa entender que Deus tem um plano de salvação para a humanidade e trabalha para o estabelecimento do seu reino neste mundo desde a eternidade. Nós somos escolhidos por Deus para fazer parte do estabelecimento desse reino. É isso que nós precisamos entender. Nós não servimos a Jesus para ter porta de emprego aberta, para ter uma faculdade, para se formar. Não, embora se nós desejarmos, nós teremos e temos tudo isso. Mas além de tudo isso, o mais importante, o que faz sentido para nós verdadeiramente, é fazer parte do reino do Senhor no futuro. Ele tem, então, discípulos, nós somos discípulos e somos discipuladores, nós fazemos discípulos que também devem aprender conosco a fazer discípulos. Isso acontece para nós continuarmos a obra que Jesus começou a fazer aqui. Nós somos chamados para continuarmos a obra do Senhor Jesus. E por isso, ele diz para nós aprendermos com ele, né? Que é manso e humilde de coração. E se nós aprendermos com ele, nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. Nós vamos aprender com ele que ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade, faça do Senhor. Ele exige de nós obediência, mas ele próprio obedeceu. Ele nunca exige de nós o que ele não fez, não é? A obediência não se desvincula da renúncia. Para obedecer à vontade de Deus, Jesus renuncia à sua vontade. E ele diz que se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do meu Pai, que me enviou. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ele vos conceda. Essa compreensão de que assim como Deus enviou Jesus, Jesus nos envia. E o discípulo que nós vamos formar precisa entender isso. Nós estamos buscando pessoas para trabalhar para o reino do Senhor, para serem embaixadores do reino do Senhor, para ganhar almas para o Senhor, para formar discípulos para o Senhor. É isso que nós fazemos neste mundo, meus queridos. É o que tem sentido a existência. É a única coisa que vai permanecer deste mundo. São as almas que nós ganharmos para o reino do Senhor. O discípulo, então, por conta disso, coloca o interesse do reino de Deus acima dos seus próprios interesses, porque ele entende que tem um ministério da reconciliação. Ele entende que ele é um embaixador do reino de Deus. Então, por isso, a obediência é o primeiro distintivo do discípulo. Não existe um discípulo que não obedece ao Senhor. Não existe um discípulo que não faça a obra do Senhor. Se não faz a obra do Senhor, se não obedece ao Senhor, não é discípulo. Obedecemos a Deus porque Ele é o Senhor soberano do universo.
vontade, não é? Todas as vezes que houver conflito entre a minha vontade e a vontade de Deus, eu faço uma opção pela vontade de Deus. Uma outra exigência é a submissão, não é? Está muito relacionada à submissão com a obediência e com a renúncia, mas tem uma coisinha muito especial aqui na submissão. É que eu posso obedecer de má vontade. A submissão é uma disposição interior que eu tenho em obedecer. É uma alegria que eu tenho em obedecer. É uma disposição interior de querer realmente agradar a Deus, não é? Por isso Jesus fala, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu mesmo entrego a minha vida e tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Então, nós é que desejamos perder a nossa vida. Nós é que desejamos deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade do Pai, porque nós amamos tanto e temos essa disposição interior de colocar tudo acima da nossa vontade, né? Olha, o apóstolo Paulo diz, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho da graça de Deus. Ele diz também que o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo e na verdade tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, pelo qual sofreu a perda de todas essas coisas e as considero esterco para que possa ganhar a Cristo, né? A disposição do apóstolo Paulo em servir ao Senhor é algo magnífico, não é? Ele realmente tinha disposição de dar a sua vida mesmo para o reino do Senhor. Uma outra exigência é o amor que nós devemos ter a Deus e ao próximo. Claro que se eu tenho obediência, tenho submissão, eu vou ter, porque eu tenho um amor a Deus, que é um amor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu poder, não é? Está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5. E lá em Levítico 19, 18 diz, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós vemos que há uma exigência de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, não é? Então, numa certa ocasião, um doutor da lei quis saber de Jesus qual que era o principal mandamento da lei e Jesus respondeu que era justamente amar a Deus com todo o coração, alma, poder, força e pensamento, né? E aí Jesus já aproveitou o momento e falou que um outro importante mandamento também era amar o próximo como a ti mesmo. E disse que a base da lei e dos profetas está nesses dois versículos, né? E um outro doutor da lei pergunta para Jesus como que ele faria para herdar a vida eterna, né? E Jesus perguntou para ele assim, olha, o que está escrito na lei? Como que você lê a lei? Jesus sempre faz uma pergunta em cima das perguntas que fazem para ele. Normalmente, as pessoas quando não querem muito obedecer são cheias de questionamentos, porque é uma espécie de tentativa de deixar Jesus um pouco sem resposta, coisa que jamais aconteceu. Mas nós fazemos perguntas porque nós temos dificuldades de aceitar que a Bíblia tenha essas exigências para nós. Então nós ficamos assim, fazendo questionamentos.
Aí por isso o doutor da lei quis perguntar mais, né? Jesus falou que precisava amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aí o doutor pergunta, e quem que é o próximo? Né? E Jesus vai explicar para ele quem é o próximo, aí vai contar aquela parábola do samaritano, né? Que o moço estava lá, ferido, precisando de ajuda, passou o sacerdote, não fez nada, passou um levita, não fez nada, passou então o samaritano, que a Bíblia diz que ele se encheu de íntima compaixão. E Jesus estava mostrando que o diferencial de quem ama é que tem uma íntima compaixão, e essa íntima compaixão move a pessoa a efetivamente a fazer o bem para o próximo, não é? E claro, Jesus perguntou para ele qual destes três, né, foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores. E aí o doutor da lei diz que foi aquele justamente que teve misericórdia. E Jesus falou, então, siga sua vida fazendo exatamente isso, não é? Tendo misericórdia e compaixão daqueles que sofrem, né? Daí que é impossível ser discípulo de Jesus se nós não tivermos compaixão por aqueles que sofrem, por estarem longe da presença de Deus. Por isso, então, nós ansiamos com todas as nossas forças alcançar pessoas para Cristo. E o apóstolo João nos ensina na carta dele que se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Tiago também nos ensina muito sobre isso, não é? Eu devo mostrar o meu amor pelos meus irmãos por meio das minhas obras, não é? Então, se o meu irmão precisa de um socorro, precisa da minha ajuda, eu preciso de corresponder com essas necessidades. Então, estas são as exigências que nós temos que cumprir, né, para corresponder ao chamado que Jesus nos faz, não é? Nós finalizamos por aqui com essas exigências do nosso chamado. Na próxima aula nós veremos quais são as responsabilidades do nosso chamado. Aguardo você. Até lá!